Bom, tem acontecido muita coisa nesses últimos dias e eu resolvi que em vez de escrever dessa vez eu iria falar. Então, eu vou começar pela questão do livro didático, que eu acho que é uma questão que se tem falado muito, a questão do MEC. O problema eu acho que passa um pouco essa esfera do livro em si. Existe muita gente não autorizada falando sem conhecimento nenhum, vinculando e dizendo barbaridades. E o pior, sem ter tido acesso ao livro. Eu tenho aqui a página da parte do livro. Eu gostaria de ler alguns enunciados só. Os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados. E ensina como se faz a concordância e tal. Anteriormente tem os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados. Em seguida vem a frase: você pode estar se perguntando, mas eu posso falar os livros? Claro que pode. Mas fique atento, porque dependendo da situação, você corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Muita gente diz que se deve e o que não se deve falar e escrever, tomando as regras estabelecidas para a norma culta como padrão de correção de todas as formas linguísticas. O falante, portanto, tem de ser capaz de usar a variante adequada da língua para cada ocasião. Perfeito. Cabe ao professor discutir variante e não perpetuar um preconceito que vem de anos. A gente se forma como pessoa, a gente aprende uma língua e a gente chega na escola e tem que desaprender, tem que obliterar essa variante que a gente usa em função da norma culta. Eu acho que ninguém vai deixar de ensinar a norma culta e nem pode. Mas nós temos que saber que existem possibilidades. Agora, a questão que me deixa também um pouco confuso é que se fale que o MEC ou os livros didáticos, enfim, estejam ensinando as pessoas a falar errado. Isso é um absurdo. Não se está ensinando. O professor tem que distinguir e tem que trabalhar essa questão das variedades. Só que, poxa, tem um programa de televisão, um programa humorístico muito ruim, diga-se de passagem, da Rede Globo, que é uma das mais ferrenhas atacantes desse livro didático. Nesse programa tem um quadro com uma loira lá que ela fala de forma inadequada, ela é uma emergente, ela é da classe média econômica e ela termina obliterando a sua ignorância com um bordão dizendo que está pagando. Eu acho que isso sim incentiva muito mais a uma inadequação, pois a televisão no Brasil, ela é um deus, ela não é um eletrodoméstico, né? E ela mostra e cria estereótipos para serem seguidos e para serem negados. Então, acho que esse tipo de questão é que a gente tem que olhar, porque o fundamental é a inversão de valores que está muito acentuada na nossa época. Querem ver outra coisa saindo desse exemplo do material didático? Os soldados em Dom Pedrito, uma cidade que está a mais ou menos 200 quilômetros de Santa Maria, aqui, de onde eu estou, dançaram o hino nacional em ritmo de funk. Isso foi um horror, isso foi uma falta de respeito. Os meios de comunicação execraram a atitude do exército e teve uma repercussão a nível nacional. Todo mundo sabe, todo mundo viu o vídeo, esse vídeo tem milhares e milhares de acessos. Só que o engraçado é que na semana anterior, um jovem no quartel foi vítima de estupro. E existem quatro militares que estão sendo acusados. O exército decidiu que não ia se pronunciar, que não ia revelar a identidade dessas quatro pessoas,
E eu queria saber se alguém que está assistindo esse vídeo ou se todo mundo tem conhecimento desse fato, porque esse fato eu acho que é muito mais grave e muito mais digno de atenção do que os rapazes dançando o hino nacional em forma de funk. Porque um caso de estupro dentro do quartel é bem forte. Só que isso está camuflado, está escondido. A inversão de valores é tão forte que hoje eu estava vendo o jornal e 4 assassinatos de campesinos no norte do país. Sempre são os sem terra, são os terroristas, são os invasores, os baderneiros. É isso que dizem. Só que sempre morre gente do lado deles, nunca morre do outro lado. Ninguém se esqueceu do massacre de Eldorado dos Carajás, né? Da freira da Dorothy Stein, que estava lá no norte também do país, trabalhando em função dos desfavorecidos, e as pessoas são assassinadas, isso não se fala. Agora, se ocupou uma terra de um fazendeiro, nossa, isso aí é baderna total. E as pessoas vêm com a Constituição, mostrando que na nossa Constituição existe um artigo que diz que toda pessoa tem direito, né, a propriedade privada está garantida, enfim. Essa mesma Constituição diz que toda terra que não estiver cumprindo um valor social deve ser desapropriada a fim de reforma agrária. Então, quem não está cumprindo a Constituição primeiro? Então é complicado. Só que se na França os desempregados ou as pessoas que contribuem para a Previdência e a mudanças fazem manifestações queimando carro, incendiando, fechando ruas, é bonito. Olha como os franceses se indignam, o povo brasileiro é pacífico. Então, não entendo outra vez como é que funcionam os valores das pessoas, como conseguem aplaudir. Olha só na Espanha, os jovens tomaram as praças e o Fidel fez uma pergunta, o Fidel Castro, que eu achei interessantíssimo, que foi: será que a OTAN vai intervir, já que as praças estão tomadas na Espanha? Bela pergunta e a resposta está aí. Eu me lembro, assim, do, do dia 11 de setembro de 2001, quando os aviões bateram nas Torres Gêmeas. Aquilo foi realmente trágico, foi muito forte, foi horrível. A questão é que eu me lembro que na época a imprensa vinculou algumas imagens de árabes festejando e comemorando. Só que era uma montagem, o que se descobriu e veio à tona, não se falou muito, mas simplesmente não se vinculou mais essa imagem, que aquelas imagens dos árabes festejando não era por causa do ataque às Torres Gêmeas. E hoje se comemora uma vitória. A inversão de valores é tão grande que é digna de riso. Hoje se comemora uma vitória da democracia com a morte do Osama Bin Laden, ou seja, a gente está fazendo a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, matou aqui, morre lá e pronto, é a justiça sangrenta, isso é a nossa democracia. E os norte-americanos foram para as ruas com bandeiras comemorar a morte do Osama Bin Laden. Então, para aí, se os árabes tivessem comemorado, então o que tinha? Por que só os nossos valores ou só o que a gente quer é que vale? Tá tudo errado, né? Mas é a comemoração da democracia. A questão é que o jornal El País da Espanha, um jornal, acho que não é um jornal liso, uh, teve uma reportagem há umas 3 semanas, um mês mais ou menos, mostrando que desde 2001 até agora 2010, o Paquistão sofreu mais ou menos 120 ataques com aviões não tripulados norte-americanos. Nesses 120 ataques, 21% dos mortos eram civis. Ou seja, o número de mortos nesses ataques ao Paquistão, sem contar a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, não estou nem falando disso, já é um número de vítimas enorme. Só que isso também não é divulgado. Mas isso tinha um fim ótimo, que era matar aquele terrorista mal, que o que ele fez? Matou pessoas. Então a gente está vivendo um tipo de inversão de valores na nossa sociedade que ela só pode indignar. Só que a gente não se indigna.
Essa é a questão. Não existe indignação, ninguém se importa com nada, desde que tem o seu. E todo mundo luta hoje, de um tempo pra cá pelo menos, por conseguir dinheiro e tal. Até eu não sou contra o dinheiro. Não sou desse lado também. Acho que as coisas não são assim. Agora eu queria saber quanto custa a felicidade. Quantos dólares ou quantos reais, porque cada vez a gente vê uma sociedade que as pessoas tentam consumir mais e cada vez são mais infelizes, os distúrbios psíquicos são enormes, síndrome do pânico, obesidade, ansiedade, angústia, depressão. Então será que está dando certo? Será que a gente está conseguindo ser feliz assim? Acho que talvez o Eduardo Galeano, escritor uruguaio, tenha razão, né? O mundo está de pernas pro ar, está de patas arriba. E eu não consigo mais vislumbrar algum tipo de mudança. Porque a ignorância ela é ovacionada, desde que se tenha dinheiro, tudo bem, pode ser ignorante. E o que não é ignorância, às vezes, é tomado como ignorância porque a gente não compartilha de certos valores. Eu acho que numa sociedade que se fala tanto em inclusão, em alteridade, em pluralidade, eu acho que não se pode perder de vista o mais importante de tudo isso, que são os valores humanos. Então eu só queria propor uma reflexão sobre essa questão sem apresentar muitas soluções, porque eu acho que as soluções vão ter que vir com o tempo, porque a gente está numa sociedade completamente desgastada, a gente está num planeta desgastado, que a gente ainda trata a questão do aquecimento global como uma coisa do futuro, e a gente vê ondas gigantes, a gente vê a energia nuclear, que estou me referindo ao Japão, né, basicamente, que impediu as pessoas de comer, de beber a água que estava ali por perto. Olha só o avanço tecnológico. O, em Angra dos Reis, quando teve ano passado, morreram não sei quantas pessoas. Acabou esse ano também, no começo do ano, de janeiro, no Rio de Janeiro, né, os temporais que mataram centenas de pessoas. E a gente ainda explora o planeta pensando que no futuro, que futuro? Será que a gente vai ter um futuro? Eu tenho muita dúvida, tenho muito medo em relação a isso, porque às vezes a gente fica jogando tudo pra frente e pode pra frente não existir. Uh, então acho que a gente tinha que deixar um pouco de ser mal e ser mais humano, porque eu acho que a gente tá sendo mal. Tem um escritor peruano chamado Manuel Escorza, e ele tem uma frase num livro dele, livros de ficção, enfim, que é muito interessante, que diz que o homem é o bicho mais mal de todos. Porque o homem é o único bicho que morre vendo a comida, porque não tem dinheiro para comprar. Então, só queria propor esse pensamento, essa reflexão sobre os valores e a inversão deles hoje.